A função posição é o que buscamos no estudo da cinemática, uma função que descreva completamente o movimento de um objeto. Para obter a função posição, podemos partir do conceito da velocidade média, num caso particular de quando a velocidade média é constante ao longo de todo o movimento. Vamos ver que a função posição é a equação de uma reta. Então aqui nós temos um gráfico da posição em metros em função do tempo em segundos. Veja que os pontos experimentais se aproximam de uma reta. Agora, será mesmo que o movimento pode ser descrito por uma reta? Vamos partir do que nós sabemos, que a inclinação da reta é numericamente igual à velocidade média. Então a inclinação é igual a ΔX sobre ΔT. Ou reescrevendo, ΔX é igual à velocidade média vezes ΔT. Simplesmente multipliquei ΔT em ambos os lados da equação. Veja então que o deslocamento ΔX nada mais é que a posição final menos a posição inicial igual à velocidade média vezes ΔT. Ou ainda, quando essa velocidade média é constante, a função posição é a equação de uma reta. Temos que a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade média que multiplica o tempo final menos o tempo inicial. Nessa função, xi é a posição inicial, ti é o instante inicial, vm é a velocidade média e a posição final é a função do tempo final. No nosso gráfico, a posição inicial vale zero e nosso tempo inicial também vale zero. A velocidade média é simplesmente ΔX dividido por ΔT. ΔX nesse gráfico vale 0,5 e ΔT vale 5. Então a minha velocidade média é igual a 0,1 metros por segundo. Eu tenho então todas as informações da minha função. A minha função será a posição final é igual a 0,10 vezes o tempo final. Perceba que estamos considerando um problema onde a velocidade média, a posição inicial do objeto e o instante inicial são conhecidos. E pretende-se determinar a função x de t, ou seja, o valor da posição no dado instante final t qualquer. Vou apresentar para vocês agora um cálculo que permite a determinação da função posição para qualquer velocidade, que seja a função do tempo. Mas vou aplicar um exemplo onde essa velocidade é constante, pois nós estamos estudando, por enquanto, movimentos com velocidade constante. Se a velocidade é conhecida, ela é dada, seja uma função ou seja um valor constante, é possível obter a função posição empregando o cálculo diferencial integral. Vamos precisar determinar a primitiva, esse conceito lá do cálculo 1, ou a antiderivada, eu não sei como vocês aprenderam, como vocês chamavam a integral. Vou partir do que nós sabemos, que a velocidade é a derivada da função posição em relação ao tempo. Isso aqui é numericamente igual à inclinação da reta. Eu posso reescrever essa derivada como um deslocamento infinitesimal, escrito como dx igual a vdt. Isso aqui é um deslocamento, porque se você multiplicar a velocidade metro por segundo vezes o tempo em segundo, você terá algo com unidade de metros. Então é um deslocamento realmente infinitesimal. O que eu faço agora é integrar ambos os lados desse deslocamento infinitesimal. Do lado esquerdo da igualdade, a minha variável de integração é dx. Então meus limites terão que ser a posição inicial e a posição final. Do lado direito da igualdade, a minha variável de integração é o tempo infinitesimal. Então, meus limites serão o tempo inicial até o tempo final. Então, é isso aqui que eu estou chamando de primitiva ou a antiderivada. Para velocidades constantes, eu obtenho o resultado dessa integral, que é a posição final é igual à posição inicial, mais a velocidade, que multiplica o tempo final menos o tempo inicial, que nada mais é do que a equação que nós acabamos de obter para a velocidade média, quando a velocidade média era constante. E desses dois resultados eu chego a duas conclusões relevantes. Primeiro, quando a velocidade é constante, a velocidade média é igual à velocidade instantânea. E segundo,
Esse movimento é denominado movimento retilíneo uniforme, ou MRU. Significa que a velocidade é constante, ou significa que o objeto tem deslocamentos iguais em intervalos de tempos iguais.